Dando continuidade, veremos a terceira e quarta parte da videoaula de número 007, que trata sobre operação, manutenção e controle operacional dos sistemas de abastecimento de água. Iniciamos com o item relativo à automação e controle. Eu quero, no início desse assunto, né, e que está aparecendo aqui a imagem esse livro, né, de Milton Tomoyuki e Carlos Alberto Miranda, fazer uma referência especial a esse livro, né, de Sistema de Abastecimento de Água, de Milton Tomoyuki, de Zutia e Carlos Alberto, e a outro livro também, da mesma, né, tratando sobre o mesmo assunto, de abastecimento de água para consumo humano, que é de Léo Heller e Walter Lúcio de Pádua, né? E são dois livros que eu considero hoje fundamentais, né, sobre esse assunto de abastecimento de água no Brasil. Bastante completos e atualizados, didáticos, né, muito bons, dos quais tirei muita, como sempre mostro aqui, né, transcrevi muita coisa, né? Inclusive imagens e tal, né? E que destaco como referência, né, nesse assunto atualmente. Então, a automação que a gente vai tratar, né, e respeito à substituição da ação humana, né, pela mecânica ou outro dispositivo criado pelo homem. E é fundamental a importância, o conhecimento detalhado do sistema hidráulico, do sistema dos processos, para poder ser aplicada. E dos equipamentos eletrônicos. Quer dizer, para a gente aplicar a automação num sistema de abastecimento de água, precisa conhecer os processos, né, hidráulicos, tratamento, etc. Os processos que ocorrem tecnológicos no sistema e a questão dos equipamentos eletromecânicos, né, com a automação, com a parte de dos equipamentos eletrônicos, né? O conceito de automação, né, consiste na aplicação da tecnologia dos processos, isso que a gente destacou, né? E na tecnologia da informação, através dos equipamentos, né, eletrônicos, de computação, da informação de uma maneira geral, né? Tecnologia da informação. Esse é a questão, né? A relação entre essas duas áreas de conhecimento, né? Tecnologia dos processos de saneamento, que a gente vai aplicar a automação na área de saneamento, e os processos e as tecnologias de informação, né? É isso, basicamente. Esse controle do sistema de abastecimento de água através da tecnologia de informação, né, ele pode ocorrer de duas formas, basicamente, né? Controle do sistema por módulos, como está esquematizado nessa figura, né, onde vai se tratar, vamos dizer, o módulo de captação, o módulo de sistema de bombeamento, um módulo de estação de tratamento, um módulo de distribuição, etc., né? Então você pode tratar e trabalhar a partir desses
módulos, né? Ou pode tratar o sistema como um todo, integrado, tá? Como está nessa imagem, nesse esquema abaixo, né? Então você tem um centro de controle operacional que controla todos aqueles módulos integrados, de forma integrada, tá? Então, o centro de controle reúne os modelos da captação, modelo de demanda de água, modelo de qualidade da água, modelo de otimização da operação, tudo no centro de controle, integrando todas essas áreas, a fonte de captação de água, as estações de tratamento de água, a transmissão e distribuição da água, de forma integrada, né? Esse, é claro, é um sistema mais completo, mais robusto, mais caro, né? Mas que pode ser aplicado em algumas situações, né? Dependendo exatamente do porte do sistema, da relação custo-benefício que isso vai propiciar, né? Então, a automação, como a gente mostrou anteriormente, né, dos sistemas de abastecimento de água, ela pode também ocorrer através de vários níveis, né, ou como uma interface entre as tecnologias de saneamento, os processos técnicos de saneamento, né, hidráulicos, tratamento, etc., as tecnologias de saneamento, propriamente dito, no caso de abastecimento de água, e as de informação, né? Então, é uma interface aí entre esses dois grupamentos de áreas, né? Um elemento fundamental na automação dos sistemas de abastecimento de água e qualquer outro tipo de automação, né, são os controladores programáveis, que, por definição, é um computador com uma construção física que atende os requisitos de operação em ambientes industriais. Além disso, ele possui um software específico para automação e controle e entrada e saídas ligadas aos equipamentos do processo. Ou seja, o controlador programável, essa unidade, né, do sistema de automação, é um computador que atende os requisitos de operação em ambientes industriais e que possui um software, né, para automação e controle, entrada e saída ligada aos equipamentos do processo, no caso do processo do sistema de abastecimento de água, né? Então é um computador que tem um programa que gerencia todo esse processo. O controlador lógico programável, né, CLP, é desenvolvido acompanhando a evolução da tecnologia dos computadores, né? É um computador cada vez mais atualizado, mais moderno, maior capacidade, melhor desempenho. Para exercer suas funções, o CLP processa sinais de entrada provenientes de botoeiras, chaves e sensores diversos e fornece sinais de saída, que atuam sobre a máquina ou processo em questão. Né? Quer dizer, basicamente, né, esse computador, o controlador, lógico, processa sinais de entrada através dos sensores, né, botoeiras, chaves existentes no sistema de abastecimento de água e fornece sinais de saída para atuarem sobre máquinas, válvulas, bombas, partida, parada, etc., né? Abertura de válvula, fechamento de válvula. Essa, basicamente, é a atuação, né, desses controladores. Tá?
Então aqui esse esquema, né, ilustrativo mostra justamente isso, né? O sistema de automação interage com o operador em algum nível, né? Aqui está o sistema, né, de automação, né, que recebe as informações do processo, né? Sistema de abastecimento de água aqui, ó, recebe as informações da captação, das elevatórias, etc., né? E processa essas informações com o uso da tecnologia da informação e, com base nos resultados obtidos, atua de alguma forma autônoma, né, sobre os estados e as grandezas para a obtenção de resultados desejados. Ou seja, recebe as informações, no caso de água aqui, do sistema de abastecimento de água, né, processa essas informações e atua, né, de forma autônoma, determinando o aumento de pressão, aumento de vazão, abertura de válvula, fechamento de válvula, ligar bomba, desligar, etc. Vai atuar dessa forma. Esse é o sistema de automação, né? É composto por elemento primário, que é o instrumento que mede uma variável do processo, né? No exemplo, pode ser um sensor que mede a pressão num determinado local. Esse é o elemento primário. O controlador, que é a parte que analisa e toma as decisões dentro do controle. Recebe aquela informação, no caso do exemplo daquela pressão, processa aquela informação e toma as decisões de reduzir uma válvula, de fechar de ligar uma bomba, etc. O atuador, ou elemento final, é o equipamento que altera o valor de uma variável, de acordo com a decisão do controlador, que foi tomada anteriormente, no passo anterior, né? No caso, pode ser atuar, como a gente falou, sobre ligar ou desligar uma bomba, né? Vai tomar uma decisão e tem um elemento final que é o atuador daquela decisão. As variáveis tratadas, trabalhadas no sistema de controle operacional automatizado, elas são basicamente do tipo digitais e analógicas, né? As variáveis do processo, quando por exemplo, se trata de uma chave, né, que só pode estar aberta ou fechada, então o estado da chave é uma variável digital, né, para entender, né, essas variáveis que participam do processo de controle automatizado. Aquelas que assumem apenas uma posição aberta ou fechada, quer dizer, dois estados, né? Só pode estar... é uma variável digital. Por outro lado, uma válvula, que pode ter infinitos estados, né? Uma válvula, tipo um registro, que pode ser totalmente aberta ou totalmente fechada, com valores intermediários aí infinitos, praticamente. Estas variáveis são chamadas de analógicas, né? Só para a gente saber que essas centrais, né, nesse tipo de instalação, são compostos, né, e trabalham com variáveis desses tipos, basicamente. Instrumentação, né, é outro elemento fundamental, né, claro, presente nos processos de automação. São os instrumentos. O computador, programável, CLP, né? E a instrumentação, os instrumentos. Os instrumentos digitais, por exemplo, né? Mais usados, no caso de sistemas de abastecimento de água,
que caracterizam uma variável digital são, por exemplo, pressostato, que indica pressão, chave de nível, chave de fluxo, termostato, temperatura, chave fim de curso, fotocélula, sensor de presença. Né? Esses todos são exemplos de instrumentos digitais que informam sim ou não, né? Duas situações. E como exemplo de instrumentação analógica, se destacam transmissor de nível que pode atingir várias cotas, né? Um transmissor de vazão, que também varia bastante, né? Transmissor de pressão, transmissor de posição e transmissor de vibração. São alguns exemplos, né, de equipamentos, de instrumentos utilizados nos sistemas de automação. Os atuadores ou acionamentos, né, são exemplos desses equipamentos, né, atuadores, bombas, ventiladores, agitadores, aquecedores, lâmpadas, válvulas, robôs, né, são atuadores. São equipamentos ou instrumentos, né, equipamentos que vão ser atuados, vão entrar em ação de alguma forma, né? No caso de bombas, por exemplo, né? Agitadores mecânicos em estações de tratamento de água, né? Vai ter muito agitador, aquecedor, válvulas, né? Bastante, é um tipo de atuador muito presente aqui nos sistemas de abastecimento de água. E o acionamento desses equipamentos, né, atuadores, o acionamento pode ser elétrico, normalmente é elétrico, mas pode ter outro tipo de acionamento, né? Por exemplo, para acionamento de motor, do conjunto motor-bomba, né? Acionar o motor. Existem várias formas de acionamento do motor, de conjunto motor-bomba. Através, por exemplo, de uma partida direta, né? O motor é fechado, é em triângulo, é uma questão aí, um detalhe de eletricidade, né? Mas que é interessante porque é um tipo de acionamento, né, que se dá de uma forma bastante diferente de outra. A partida direta do motor, a partida em estrela-triângulo, a partida compensada, isso tudo com equipamentos diferentes. O soft starter, né, que hoje é o mais utilizado, provavelmente, né, a partida de motor-bomba, né? O inversor de frequência também é outro, né? Outra forma, com outro equipamento para acionamento do motor, do conjunto motor-bomba, né? Numa estação elevatória. E assim por diante. Na estação de tratamento vai ter muito tipo de equipamento, de peça, por exemplo, válvulas, né? Comportas, que vão ser acionadas também, pode ser de mais de uma forma, através de motor elétrico também, através de acionamento hidropneumático, né? E assim por diante, né? Então, esses acionamentos são bastante variáveis, assim como em função, de, claro, do tipo de atuador que pretende ser acionado, né? Acionamentos hidráulicos e pneumáticos, atuadores de válvula, né, como a gente acabou de falar, prensas, robôs, movimentação de carga, etc. Depende da... Né. Destacar aqui um pouco essa soft start, né, que é um dispositivo de partida eletrônica, cuja função é fazer com que o motor parta suavemente.
ou seja, sem provocar picos de corrente. Da mesma forma que a partida compensada, que é um outro tipo de partida, né? A partida com soft start também trabalha com a tensão reduzida aplicada diretamente nas bobinas, né? Ou seja, a partida com esse equipamento, com soft start, é uma partida que ocorre progressivamente, né? E paulatinamente. Quer dizer, você não tem uma partida brusca, como a partida direta, por exemplo, né? Que requer toda a tensão, né? Consequentemente, a carga num esforço presente, constante, concentrado, essa é a palavra, né? A partida direta. A carga é logo acionada totalmente, a carga do conjunto motor-bomba. Enquanto que na partida através do soft start, essa carga vai sendo acionada progressivamente, paulatinamente. Então a demanda de energia, por exemplo, a amperagem, vai ocorrendo à medida que a carga vai sendo requerida, né? E assim por exemplo. O inversor de frequência é também um equipamento que faz um trabalho semelhante ao soft start, né? Ele regula a velocidade de rotação do motor, né? E, consequentemente, também vai desenvolvendo a velocidade à medida que a partida vai ocorrendo. Quer dizer, é uma partida também mais suave, de forma semelhante ao soft start, né? Bom, aqui justamente aquilo que a gente falou, né? Quer dizer, a gente apresenta alguns catálogos, né, para mostrar o equipamento industrializado, disponível hoje no mercado, né? O soft start, para você ter uma ideia de como ele se apresenta, que é o motor elétrico, né? Que vai ter sua partida comandada através de um equipamento desse, que pode ser automatizado, né? Tem ele de vários tamanhos, de vários modelos, né? O soft start. É uma chave de partida. Aqui, a gente apresenta esse também catálogo, né? De um determinado fabricante, sobre cada um com sua arquitetura para controle automatizado de sistemas. Então, existem vários hoje conjunto, né, de equipamentos, manuais, instalações, programas, softwares, para a automação de sistemas de abastecimento de água. Com arquitetura diferente, como a gente falou, atuando de forma modular, né? Você pode desenvolver automação só, vamos dizer, do sistema de elevação de água nas elevatórias, né? Automatizar só as elevatórias. Pode automatizar a estação de tratamento, né? Já um pouco mais complicada, mas também existe, né? Processos automatizados para a estação de tratamento de água especificamente, né? Enfim, ou pode instalar um sistema de controle operacional automatizado integrado, né? Então, por exemplo, aqui na Paraíba tem um sistema de abastecimento de água, né, que tem uma captação com um elevator, com elevatória, bombeando através de uma linha adutora, né, longa, né, mais de 100 quilômetros, e que atende a mais de uma cidade no percurso, né? Então foi instalado um sistema de controle operacional automatizado
um centro de controle na cidade mais, vamos dizer, maior desse conjunto de cidades, né? E que em cada elevatória, a automação foi feita só para as elevatórias, né? A parte de produção da água bruta. Então, em cada elevatória tem um sistema automatizado que informa um centro de controle operacional que está instalado nessa cidade maior, né, que recebe as informações de todas essas elevatórias do percurso dessa linha adutora, né, que tem várias. Então, esse centro de controle operacional tem um operador, ele não é um centro de controle totalmente automatizado, né? Ele recebe todas as informações, processa e exibe na tela aquelas informações. E aí o operador decide, né, desligar uma determinada elevatória, uma determinada bomba de uma determinada elevatória, enfim, de acordo com um programa pré-estabelecido, né, e das informações de vazão que estão chegando e pressões nessa linha adutora. Tá? Então, é só para citar assim uma possibilidade, né? E já existem outros centros de controle operacional que podem ser capacitados para receber todas as informações de todas as unidades do sistema, processar, tomar decisões, o próprio programa, né, do computador, o próprio software desse sistema de automação, tomar a decisão de ligar a bomba, de fechar a bomba, quando muito, claro, quando muito não, mas colocando isso na tela também, porque sempre no centro de controle operacional você vai ter, né, a imagem do esquema, do sistema funcionando todo, né, para que possibilite a intervenção do controlador, né, do profissional que está observando o funcionamento, né? Ele pode agir, no caso, pessoalmente. Ou seja, o que eu quero dizer é que existem vários níveis, né, de automação que pode ser implantado num sistema de abastecimento de água, tanto na unidade como no nível de automação, né, com a interferência maior ou menor do operador, né, do sistema. Tá? Então, esse é um exemplo aqui, outro, né, vários. Um sistema bastante completo, com diferentes níveis de informação, locais de instalação dessas informações, o meio de transmissão das informações via internet, via rádio, enfim, o centro de controle reunindo vários outros, né? São, como eu disse, arquiteturas, né, disponibilizadas hoje no mercado para automação de sistemas. Aqui é outra imagem, uma foto aí do inversor de frequência, né? A gente mostrou o soft start e esse é o inversor de frequência para a partida do motor, né? Também, né, usado para a partida do motor de uma forma suave, né, e automatizada. Mais fácil a distância, né, enviar um sinal para comandar, atuar no inversor de frequência para partir ou parar o motor. Bom, visto essa questão da automação dos sistemas de abastecimento de água, o controle, né, dos sistemas de abastecimento de água, do funcionamento, da operação, das perdas, né? Esse conjunto de informações, na realidade, compõe um sistema maior de gestão do serviço, né, de abastecimento de água. Porque a gestão, além de reunir e trabalhar com todas essas informações e níveis de atuação
que a gente acabou de ver, na parte dos processos técnicos, né? No controle, usando a tecnologia da informação, compõe, como eu falei, né, uma gestão que envolve também a parte administrativa, né, que envolve compra de material, de equipamento, envolve gestão de recursos humanos, envolve área comercial, né, custo, tarifa, relacionamento com a população, né, com os consumidores, enfim, a gestão é bem mais ampla, né, e envolve toda a administração do sistema de abastecimento de água, inclusive a parte operacional, controle operacional, etc. Isso é uma parte, né? E existe também, hoje, softwares que incorporam todas as unidades, todas as instâncias, né, da gestão numa empresa, né? Desde compra, receita, despesa, no fim, né? De forma também usando tecnologia da informação, né? Os serviços de abastecimento de água, né, compõem no próprio marco, né, do saneamento, um dos segmentos, um dos setores do saneamento, né, que são abastecimento de água, que é o que a gente estava estudando, esgoto sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, a drenagem e manejo das águas pluviais. Esses serviços compõem o chamado saneamento básico, hoje legislado, né, na legislação que trata sobre a questão no Brasil, né? A Lei 11.445 e o marco, chamado Marco Legal do Saneamento de 2020. Como uma introdução a esse assunto, né, a gente transcreveu aqui esse comentário, né, que é bastante, vamos dizer, atualizado, né, que diz que a avaliação de políticas, planos, programas, projetos e serviços públicos ainda não foi amplamente incorporada ao cotidiano da administração pública. É verdade, né? Quer dizer, ainda é incipiente a avaliação contínua, constante dos serviços públicos no Brasil, né? A gestão significa o ato de administrar. No caso os serviços públicos, no caso abastecimento de água especificamente, né, a lei de concessão da Constituição, né, de 88 considera um serviço público adequado quando satisfaz as seguintes condições: regularidade, isso em abastecimento de água é fundamental, né? Funcionar continuamente, regularmente, com segurança, continuidade, atualidade, eficiência, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. Isso seria, né, a consideração, né, da lei de concessão para um serviço ser adequado, né? Precisa satisfazer todo esse conjunto aqui de adjetivos. Bom, o planejamento. Planejamento é um processo permanente de diagnóstico, né, avaliação e monitoramento da situação de qualquer atividade. Esse é um item que
deveria estar no início de qualquer tipo de processo, de sistema, de serviço, né? Prestação de serviço público, o planejamento, que é através do planejamento que se faz um diagnóstico, a avaliação e o monitoramento para poder reprogramar as ações, né, necessárias para manter aquele serviço dentro de um nível adequado, né, dentro do que se deseja. Um primeiro nível de planejamento que envolve os serviços de sistemas de abastecimento de água no plano municipal, né, que é onde ocorre, de fato, a prestação daquele serviço, né, está o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é obrigatório, por lei, né, no Brasil, para todos os municípios, né, sendo que até 20 mil habitantes, os municípios estão mais sujeitos a um planejamento mais simplificado, mas não deixa de ter necessidade de ter um plano, né? E isso ainda está pouco praticado, né? Grande parte dos municípios brasileiros ainda não elaboraram seus planos municipais de saneamento. E alguns que elaboraram não deram seguimento às ações indicadas no plano, né? Não praticam o monitoramento daquele plano, né? Para saber se ele está sendo cumprido, atendido, né? Avaliando continuamente o plano. Então, no plano municipal, no nível municipal, né? A dificuldade já começa aí. A maioria não ter ainda o seu plano municipal de saneamento básico, ou quando tem, não estão avaliando continuamente, né? Como teria que ser. Além do plano municipal de saneamento, que contempla o sistema de abastecimento de água, evidentemente, né? Primeiro item dos serviços de saneamento básico, primeiro serviço, e que no plano estaria contemplado definidas as metas para atendimento da universalização do sistema, né? Ou seja, 100% da população daquele município tem que ter água potável à sua disposição, né? E daí por diante, né, em termos de qualidade, etc., da água, teria que ter, não contido na mesma lei, né, mas indicado a necessidade do plano de gestão dos serviços, que é o que a gente está vendo agora, a gestão, né? Então, se o plano municipal de saneamento, obrigatório por lei, ainda está em toda essa deficiência, né? A parte do plano de gestão ainda menos, né? Menos praticado. Quanto à regulação econômica dos serviços, esse também é uma questão fundamental para ser observada, né? Dentro da gestão, a questão econômica, os serviços, está na legislação, né? No marco legal, eles precisam ser sustentáveis, serviços de sistema de abastecimento de água, né? Ou seja, aplicar uma tarifa que gere uma arrecadação suficiente para manter e operar adequadamente esses serviços, né? Então, isso está um aspecto fundamental para ser observado dentro da gestão do sistema de abastecimento de água. Sustentabilidade. Compreende a capacidade de implantar e manter ativo e produtivo ao longo do tempo qualquer empreendimento.
Então, a regulação definida na legislação, né, relativa a sistemas de abastecimento de água, esse marco legal, né, que eu já me referi, de julho de 2020, a legislação bastante recente, né, que disciplina e regulamenta, regulariza toda a questão do saneamento básico no Brasil. Então, chama a atenção, né, dessas questões da sustentabilidade, da regularidade nos sistemas, nos serviços, na qualidade, no controle de perdas, que se integram na gestão do serviço, né? A avaliação da gestão se faz basicamente verificando o desempenho da gestão, monitorando o cumprimento de objetivos, metas, etc. Claro, né? A organização administrativa para a gestão, né, desse serviço de abastecimento de água. Isso aqui é uma questão muito complexa, muito abrangente, né? Porque existe uma possibilidade, inclusive regulada, regulamentada naquele marco legal que a gente acabou de citar, né, de formas de gestão, de administração desse serviço de saneamento básico de uma maneira geral, né? A gente coloca aqui dois aspectos, né, duas apresentações de organograma para a gestão de serviços de saneamento. Isso desenvolvidas e apresentadas no Manual de Orientação para a Criação e Organização de Autarquias Municipais de Água e Esgoto, né? Elaborado pela FUNASA, que, só como exemplo, né, a gente colocou aqui de dois tipos de organização, né, que seria uma autarquia para cidade de pequeno porte e outro organograma para uma autarquia também, né, de cidade de médio porte. Então, como a gente falou, essa gestão, essa administração pode ser desenvolvida de acordo com a lei de diferentes formas, né? Inclusive através de empresa privada, de empresa pública, de economia mista, de autarquias municipais, estaduais, administração direta, serviço público, né? Então, essas alternativas, essas possibilidades para a administração e gestão do serviço de abastecimento de água tem uma amplitude muito grande, né, que merece e precisa ser bem considerada, né, a partir dessa legislação em vigor, né? Mas, como a gente falou, apresentamos aqui, né, porque tem nesse manual da FUNASA, para uma cidade de pequeno porte, um exemplo de um organograma, né, de uma autarquia, né, municipal. Teria uma diretoria, uma comissão para licitação, tem que estar sempre comprando, adquirindo, né, materiais, equipamentos, produtos químicos, etc. E um departamento, uma divisão de controle interno, né? Realizar continuamente o controle interno da gestão, né, da autarquia. Um setor ou uma seção de operação, manutenção e ampliação, seria uma seção técnica, né? E uma seção administrativa e financeira, que vai cuidar da parte de
da organização administrativa, contabilidade, pessoal, etc., né? E financeira, arrecadação, despesa, etc. Tá? Então, esse seria um organograma interessante, porque exemplifica, né, uma possibilidade de organização para gestão de um sistema, de um serviço de abastecimento de água numa comunidade, numa cidade de pequeno porte, né, através de um modelo de administração que é a autarquia. Existe, como eu falei, uma possibilidade enorme de alternativas, né, de gestão. Para o município de maior porte, esse manual da FUNASA apresenta um outro organograma, claro, bem mais completo, né? Mas também através de uma autarquia, onde haveria a diretoria, assessorias de planejamento e controle interno, uma comissão de licitação, claro, assessoria jurídica, assessoria de comunicação, né, com a sociedade, etc., né, a jurídica para eventuais ajustamento de conflitos, né, seja de questões de licitação ou questões relativas a, por exemplo, denúncias de qualidade de serviço, etc. Então, questão jurídica aí, numa autarquia de maior porte já seria fundamental, né? Então, assessoria de planejamento e controle interno, assessoria jurídica, assessoria de comunicação e a comissão de licitação. Um centro de informática, tá? Aí já, ó, né? Que vai reunir toda a questão de tecnologia da informação, né? De informática. Inclusive centro de controle, se for o caso, né? É quem vai determinar, definir, enfim, estudar, né? E nesse nível de divisão, as divisões de operação, projetos e obra, PATEC, e as divisões administrativa e financeira, a divisão administrativa e financeira, né? Na PATEC, na divisão de operação, seção de tratamento de água e esgoto, seção de controle de qualidade, seção de manutenção eletromecânica, parte de manutenção, toda a parte técnica. A divisão de projetos e obras teria a seção de orçamento, projeto e cadastro, a seção de obras propriamente dita, né? A seção de redes e ramais de água e esgoto, que está sempre solicitando o serviço, né, de extensão de rede, enfim, ligações e tal. Então, precisa ter esses projetos aprovados e administrados por essa seção. Na divisão administrativa e financeira, seção de recursos humanos, né? Gestão de recursos humanos, fundamental. Seção de contabilidade, tesouraria, né? Para receber e pagar. Né? Seção comercial, vai tratar das questões de medição, cobrança de tarifa, cadastro comercial, categorização de consumidor, enfim, toda a área comercial. Seção de serviços gerais e seção de apoio logístico e patrimônio. Então, esse seria um organograma já mais completo para uma cidade de maior porte, né, através de uma autarquia. Né? Autarquia essa que pode ser municipal ou estadual, né, no caso. A cidade de João Pessoa, por exemplo, né, antes de ser criada uma empresa de economia mista para operar o sistema,
era administrada, né, até 1967 por uma autarquia estadual que fazia a administração, a gestão do serviço de abastecimento de água da capital da Paraíba, no caso João Pessoa, né? Então era uma autarquia municipal e que tem uma estrutura assim, alguns componentes muito parecidos com esses que estão propostos aqui, tá? Só para exemplificar. Bom, aqui a gente relaciona alguns conceitos relevantes listados no Marco Legal. O Marco Legal fala sobre esses conceitos, né, de consórcio público, que é, como funciona, né? Contrato de gestão, contrato de programa, convênio de cooperação, né, entre entes federados, tudo previsto na Constituição e na legislação específica, né, nessa Marco Legal. E na legislação referente a esses convênios também, que é específica. Entidade de regulação, né, hoje bastante utilizada no Brasil, né, de um tempo desse para cá, no caso de abastecimento de água, a Agência Nacional de Água, né, a ANA, é uma agência que faz a regulação da área, né? Fiscalização, quem vai fiscalizar o serviço. Fiscalização das atividades de acompanhamento, avaliação no sentido de garantir o cumprimento da norma e regulamento, né? No caso, por exemplo, da qualidade da água distribuída, existe uma legislação já há algum tempo, né, que define a Anvisa, né, como órgão fiscalizador e definidor, né, da qualidade da água distribuída para a população, a água potável e a fiscalização, assim como tem os órgãos, a agência, o órgão similar a nível estadual. Gestão associada, como se dá, né, entre entes federados, por exemplo, através de convênio, que a gente já falou aqui, ó, convênio de cooperação ou consórcio, né? A gestão associada de serviço público ou a gestão associada entre entes federados. E aqui também uma tabela, né, chama matriz de arranjo de organização e da gestão de serviço público. Tipos de gestão, gestão direta, o gestor, no caso o titular, o órgão regulador, uma entidade que pode ser do próprio titular. Titular que se fala aqui é o responsável, né? No caso, no Brasil, há uma certa ainda discussão, mas para os serviços de abastecimento de água, como o órgão titular é a prefeitura municipal, é o município, né? A não ser em casos de regiões metropolitanas, há uma certa discussão com relação a isso. Mas, basicamente, o titular dos serviços de abastecimento de água é o município, que é pelo menos a rede de distribuição, a distribuição de água é local, é eminentemente um serviço local, né? Então, mas, enfim, o órgão regulador, a forma de prestação do serviço, no caso de administração direta, né? Ou seja, do titular diretamente administrando. Então, ele pode ser uma administração direta centralizada ou descentralizada, né? O titular pode contratar, né, uma autarquia, né, ou criar uma autarquia especificamente para fazer essa administração de forma descentralizada, né? Ou pode ser de forma indireta mesmo, quer dizer, o serviço, o titular pode contratar, por exemplo, uma empresa privada para prestar o serviço,
né? Isso também está previsto na legislação e já existe no Brasil várias empresas privadas assumindo, né, a gestão, a administração dos serviços de abastecimento de água, né? Assim como qualquer uma dessas outras alternativas, né, estão previstas na legislação. De forma associada, né, são gestões, alternativas de gestão dos serviços, né, através de associações, né, a gente já falou, através de consórcio, etc. Assim, concluímos a apresentação do curso sobre sistemas de abastecimento de água e que teve por objetivo subsidiar e complementar o conhecimento do aluno dos cursos de engenharia civil, engenharia ambiental e de técnicos de saneamento e de meio ambiente, para entender o funcionamento, basicamente, operar e manter sistemas de abastecimento de água. Agradecemos a participação e aguardamos comentários, observações e contribuições para melhorarmos e complementarmos essas aulas, colaborando para a divulgação do conhecimento deste fundamental serviço público para a saúde e bem-estar da população. Esse é o nosso entendimento, o nosso objetivo, né? Estamos aguardando essas contribuições através do e-mail e demais contatos que vão apresentados aí em seguida. Muito obrigado.